Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar. Hoje nós convidamos um empresário famoso, italiano, naturalizado brasileiro. É o Luigi Nesi. É uma pessoa que eu conheço já de longa data, em especial nos últimos anos, com uma responsabilidade muito grande lá no Codefat, que ele vai nos contar um pouco como é que é o Codefat, qual é o principal papel, presidiu o Codefat, e ele tem trazido aí sugestões importantes na relação capital e trabalho. É lógico, tem alguns temas que nós temos óticas distintas e nós vamos conversar um pouco de alguns temas polêmicos entre nós e que é fundamental para vocês que estão do outro lado da telinha terem pelo menos possibilidades de ouvir um lado, ouvir o outro e tomar decisões importantes em alguns casos. Ele também preside e é o fundador da Confederação Nacional de Serviços. E ele é o vice-presidente e fundador da Federação de Serviços do Estado de São Paulo. Além do que, é o presidente do Sindicato de Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo. O homem é poderoso, hein? Tem muitas responsabilidades. Mas, Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa Ideias em Debate. E eu queria começar, na realidade, dando oportunidade a você e falar com nossos telespectadores sobre de que forma, de que maneira um italiano, depois naturalizado brasileiro, entrou nesse meio político. Porque no mundo sindical ou patronal ou dos trabalhadores não deixa de ser uma instrumentalização política, não é? Como é que você entrou nesse campo político e hoje ocupa espaços importantes representando aí a área empresarial? Conta um pouco da sua história. Luigi, as câmeras são suas. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Patá. Você, quando faz o convite, é uma ordem para a gente estar aqui com você e discutir, porque você é uma pessoa atuante, presidente de uma entidade fortíssima e que tem, ultimamente, se manifestado com questões políticas importantes e tem se colocado abertamente para essa discussão. Minha vida política começou quando eu vim para cá, né? Porque nós saímos, meu pai veio para o Brasil em 1948. 48. E logo depois da guerra, fiz todos os meus estudos aqui no Brasil. Você veio com quantos anos para cá? Você tinha? Fui com 7 anos para cá. Eu vim depois, ele veio antes, nós viemos depois. Eu, minha mãe e meu irmão viemos depois dele. Mas fiz todos os meus estudos aqui no Brasil, no Colégio São Bento, na Universidade de Mauá, fiz engenharia, não mecânica. Porém, não cheguei a completar o curso porque eu tive que trabalhar para me manter, certo? Chega um certo momento que você não conseguia você manter a tua atividade universitária com a atividade empresarial, porque meu pai faleceu, então tive que manter a atuação, manter minha família. Isso foi muito bom. Dentro desse projeto, montamos uma empresa de informática, foi uma das primeiras atividades na área de informática, serviço de informática, isso eu falo em 1967. E desde lá vivo na área de informática. E nesse processo de alavancagem em termos de desenvolvimento tecnológico, nós sentimos a necessidade de aglutinar o nosso setor, que estava se iniciando como um grande perspectiva de levar os anseios do setor para o governo. E começamos assim. Era um regime militar naquela época, veio a reserva de mercado, participamos em todos os eventos, o processo de reserva de mercado, discussões sobre a atividade de informática e aí, com isso, a gente cresceu e criamos uma associação, a CESP, depois criamos o sindicato e fomos participando ativamente nessa associação. É uma coisa que está no sangue. E essa área de informática, você começou em 67, e hoje, na verdade, mudou muito. Eu comecei a trabalhar em 72 no supermercado chamado Bazar 13, que depois foi comprado pelo Pão de Açúcar, e nos anos seguintes eu tive a responsabilidade de implementar a tecnologia. Comprei aqueles computadores Cobra na época, Cobra, 70 exatamente, e pouco. Mas que mudanças extraordinárias ocorreram de lá
para cá, não? É, E com certeza a dinamicidade vai continuar e o número de trabalhadores que estão envolvidos hoje é uma quantidade muito grande, né? De empresas também. Hoje, qual é a dimensão hoje dessas hoje nós representações? temos, na nossa área, nós temos quase 500 mil pessoas trabalhando no Brasil, nessa área, diretamente na área de informática e TI, né? E temos cerca de 100 mil empresas no país, nessa área. Então, isso cresceu. Primeira reunião que nós fizemos, na primeira associação, a reunião era constituída de 10 empresas. Para você ter, em 1967, quando começamos a criar um núcleo de representação do setor. E isso se desenvolveu, e nós tivemos, o Brasil teve participação muito intensa nesse desenvolvimento nessa área. Nós desenvolvíamos mais essa área de software, quando que a reserva de mercado foi feita na área de hardware, que era uma coisa que a gente discutia muito com os militares, que não era por aí que a gente tinha que ir mais na área de software, porque o investimento na área de hardware era muito alto. E tanto é verdade que isso se comprovou que a última empresa da reserva de mercado hoje, que estava atuando mais firmemente, que era a Itautec, que acabou sendo vendida aí semana passada por um grupo japonês. Com isso, evidentemente, nós demos uma demonstração de que o viés que tinha que ser levado não era bem no hardware, que tinha muito investimento e precisa muito investimento, enquanto que o software nós podíamos, como hoje nós somos um dos grandes líderes da América Latina no desenvolvimento de software e na prestação de serviços. Mas hoje nós temos porque muitas vezes o pessoal reclama que o Brasil muitas vezes importa algumas tecnologias, mas não tem o domínio dela. Mas nesse caso específico, nós temos o domínio, nós temos a construção tanto do software, em especial só porque o cérebro é o software, né? Na área do software, sim. Nós temos um dos brasileiros... do criador do Facebook. Do Facebook que está lá. Nasceu exatamente em função dessa proximidade no desenvolvimento de serviço do software. E hoje os grandes... Então, mas o Facebook não é nosso, não é isso que eu estou dizendo. Nós não temos mas hoje... ele é sócio do Facebook. É claro que o Facebook está lá. Mas do Brasil, você vê, nós temos essas grandes empresas, Google, Facebook, e Microsoft. Eu estou falando nessa dimensão. O Brasil tem alguma empresa que poderá um dia ser uma dessas? Hoje tem alguma despontando para isso? Tem algumas nacionais que estão crescendo e que se juntaram, estão se compondo, né? Que estão tendo essa participação como empresa multinacional, que tem uma posição internacional. Nós podíamos estar muito melhor, por isso que eu estou falando. Se nós tivéssemos pego o viés do software, provavelmente... Eu conheci o Bill Gates quando ele começou a trabalhar no DOS, lá numa feira de informática em Los Angeles, que tinha lá. Era um rapazinho que estava lá tentando vender o software dele. E nós estávamos na mesma onda, quer dizer, nós do Brasil tínhamos as mesmas condições, porque o software é questão de cabeça, né? Criatividade, né? Etc. E nós somos muito criativos. Nós temos softwares aplicativos muito melhores que outros. Na área financeira, por exemplo, o nosso sistema informático dos bancos é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Nós podemos exportar essa tecnologia. Na área, por exemplo, da votação, né? A urna eletrônica. A urna eletrônica é um desenvolvimento nosso. Começou com nós. E outras áreas, em várias outras áreas, nós estamos bem. Mas eu estou perguntando de uma outra coisa que até me incomoda. Você viu Bill Gates, muito bem, criativo, mas você vai comprar hoje um computador, você tem que comprar aquele mundaréu de aplicativo, todo ano tem que pagar. Então, e é um dinheiro que vai lá para os Estados Unidos. Quer dizer, nós não temos, isso que eu estou dizendo, nós não temos ainda a capacidade de ter equipamentos tecnológicos que os recursos fiquem aqui. Por mais que tenha todos esses aplicativos, todos vão usar Windows, vão usar todas as ferramentas de empresas que já estão consolidadas, que são essas que nós estamos falando. Essa mudança aí agora, nesse patamar, não dá para fazer. Dificilmente não tem condição de você... Você pode aparecer, como apareceu o Google, como apareceu o Facebook. O problema nosso aqui é que os investidores não são investidores que são nos Estados Unidos. Quando o Bill Gates começou,
teve um investidor que acreditou no Bill Gates e foi em frente. Quer dizer, nós temos um investidor que pede a garantia do teu bem, do teu imóvel, da tua casa, para poder conseguir esse recurso. Essa filosofia de que nós podemos financiar inovações ou ideias, aqui no Brasil não existe. Então, mas é justamente infelizmente essa não questão. Existe. Eu, quando fui pedir dinheiro para o BNDES, lá aí nos idos, e que tinha as ideias e tinha software, nós podíamos ter avançado muito nisso, eles me pediram garantia de 150%, 200%, coisa que nós não tínhamos e nós éramos pequenos empresários e quase tudo. Hoje existe um pouco uma alternativa, mas esse tipo de financiamento de capital de risco é muito pequeno no Brasil. Não existe a visão que existe nos Estados Unidos. É que nos Estados Unidos tem também, ou nos outros países, especialmente no Japão, nos Estados Unidos, e agora na Índia e na China mais estatal, mas especialmente na Índia, os investidores acreditam e aparecem só aqueles que fizeram sucesso. Aqueles que não fizeram sucesso não aparecem, né? Nós temos só... Mas assim mesmo existem os investidores e acreditam. Então, tanto o Bill Gates como o da Apple, o Jobs, que morreu, e outros que apareceram, são investidores que acreditaram nas ideias e deram certo. Então, eu acho que nesse ponto, infelizmente, nós estamos atrasados. Eu tenho a esperança, por causa do nosso povo ser muito criativo, de realmente recuperarmos. Porque você vê empresas como a Apple, e eu, com certeza, alguns que estão nos vendo, você também deve ter lido lá a história lá do Jobs, foi uma história muito interessante, né? Porque realmente essa questão... que foi. Você imaginou você aqui, por exemplo, alguém fala, eu tenho uma ideia aqui, você quer financiar a ideia? Fala, minha filha, eu tenho uma coisa que aconteceu, e dizem que é verdade, que um banqueiro, famoso banqueiro brasileiro, recebeu um banqueiro americano aqui, conversando, e diz, olha, como é que você trabalha? Não, mas o meu banco tem um capital garantido, tem uma série de coisas, era um empresário um banqueiro muito forte, né? E ele falou, mas como é que você faz se tiver chegar, por exemplo, um fulano que tem um barco de pesca e montou uma outra espécie de atividade para pescar determinados peixes, aí ele vem para você e pede dinheiro para você emprestar. Você atende ele e fala, olha, se ele não tiver uma garantia para dar, ele nem entra na minha sala. Então ele falou para ele, então nos Estados Unidos você não seria banqueiro. Essa foi a resposta, pelo menos que dizem que o banqueiro deu para ele. Então, esse tipo de visão hoje é difícil. No Brasil ainda nós temos uma visão de que não aplicamos em ideias, mas sim aplicamos em coisas sólidas, em coisas que dão... E existem, porém, muitas empresas, especialmente na nossa área de informática, muitas pequenas empresas que têm criatividade. Agora nós aprovamos, você falou em Codefat, nós aprovamos uma linha de financiamento para inovação através do FINEP. E para facilitar as pequenas e microempresas para aceitarem essa solicitação de financiamento a baixo custo para poder viabilizar isso. Então, é isso que nós precisamos. Mas existe empresa brasileira que podem, no mercado, nós podemos, com o auxílio do governo, nós vamos poder falar um pouquinho mais, se melhorar a competitividade nossa interna, nós podemos exportar, especialmente para a América Latina. Vamos falar já. Então, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, já voltamos. Luiz Dinésio, o nosso grande convidado, para nos explicitar no segundo bloco o que é Codefat. Até já. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo realizou a Assembleia Geral da Campanha Salarial 2013-2014. Este ano, o evento foi realizado na rua, em frente à sede da entidade sindical, no Vale do Anhangabaú. Os comerciários presentes aprovaram a pauta de reivindicações que será entregue ao setor patronal. Também foram sorteados prêmios, um tablet, uma TV de 32 polegadas e uma moto 0 km. Um passo muito importante na vida do trabalhador, da trabalhadora brasileira, do comerciário e da comerciária. Então para mim é uma emoção grande de eu estar, porque eu sindicalizei agora, depois de estar 5 anos atrasados aí, andando para trás, eu resolvi levar essa bandeira adiante.
porque o sindicato está aqui para nos receber, só que a gente está ausente. Como que nós somos o principal dessa história e nós estamos de fora? Então a gente recebeu esse convite para estar sindicalizando, eu me sindicalizei essa semana, estou aqui presente e tendo essa sorte de ganhar aí, para mim foi em dobro, a emoção tá aflorada, entendeu? É um prazer estar aqui e continuar levando para os companheiros lá cada vez mais para vir aqui participar conosco. Comerciários, vamos à luta! Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate. Voltamos. Vocês viram no intervalo que atividade importantíssima do Sindicato Comercial de São Paulo. A aprovação da pauta de reivindicações para que nós possamos, em setembro, a partir do dia 1º, assinarmos a convenção coletiva que vai dar oportunidade, com certeza, a mais de 500 mil trabalhadores na cidade de São Paulo de ter recuperação das perdas salariais, outros benefícios, tudo isso com certeza por conta dos trabalhadores e trabalhadoras que estiveram conosco e vão estar até a aprovação da pauta. Nós aprovamos inclusive o nosso parlatório. Você viu que aqui no sindicato no Vale do Agabaú nós temos agora um ambiente importante, a própria rua. A rua é dos comerciários. Mas meus amigos e amigas, nós estamos aqui com o nosso convidado Luiz Dinesi, falamos no primeiro bloco sobre a tecnologia, e vamos continuar, mas falando um pouco mais em relação à participação do Luiz como um dos responsáveis. Ele foi presidente do Codefat, hoje... Sou vice-presidente. Hoje é vice-presidente, mas já foi o presidente, para nos explicar o que é Codefat, a importância que tem dos atores sociais, empresários, trabalhadores do governo, os recursos que lá são destinados para, como você mesmo disse, para capacitação. Tem uma linha de crédito importante aí para inovação. Explicar um pouco para nós o papel fundamental do Codefat. Bom, o Codefat é um órgão que tem recurso, que recebe recurso do PIS e PASEP, que é um órgão do dinheiro do trabalhador, quer dizer, é pago pelas empresas, mas é do trabalhador com relação a isso. E paga os recursos do seguro-desemprego e do abono salarial todo ano, né? Nós temos problema agora de caixa do FAT, porque o seguro-desemprego e o abono salarial têm crescido em relação às despesas, especialmente o abono salarial, porque tem com o engajamento do setor de qualificação, de seletização, você está aumentando as pessoas que vão receber esse abono salarial. Toda pessoa que recebe 2 salários mínimos recebe o abono. Então, como o salário mínimo tem aumentado, graças a Deus, então tem mais gente se inserindo no processo de receber isso. Isso tem um problema pode criar um déficit orçamentário dentro do FAT se a gente não consertar isso aí. No seguro-desemprego existe o seguro obrigatório. Ele nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 3 anos, se estabilizou um pouco, né, em relação a isso, mas ainda tem que se aprimorar, inclusive, a fiscalização do seguro-desemprego. Eu acho que é um problema de também mudança de alternativas para fazer isso. Eu defendo uma posição de que não é problema da rotatividade que está demitindo 2 milhões de trabalhadores, admitindo 2 milhões de trabalhadores, 2 milhões e tem um superávit. O problema é que existe uma necessidade, primeiro de algumas atividades, construção civil, agricultura e o próprio comércio tem uma certa rotatividade em função da função mesmo, né? Daquilo, a construção civil, depois que terminou o prédio, tem que mandar embora as pessoas, não tem outro jeito. E com isso você vai no seguro-desemprego. Então nós teríamos que mudar algumas coisas para melhorar essa necessidade. E outra coisa também que é uma exigência do próprio, e aí você pode constatar isso. O empregado muitas vezes tem lá um pequeno valor, pequeno ou grande valor no fundo de garantia. Está necessitando de pagar umas dívidas, está necessitando de pagar a conta que está vencida, quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa.
ele pede até às vezes para ser demitido, para poder levantar o fundo de garantia, para depois voltar a trabalhar. Isso existe. Não adianta, o telespectador pode falar, mas isso não, acontece, sim, você sabe o que acontece. Se você fizer uma pesquisa dentro do teu ambiente, você sabe que isso acontece. Então, o que nós precisaríamos é mudar um pouco essa necessidade. E uma das alternativas que eu gostaria até que você se discutisse dentro do processo sindical é que fosse permitida o saque do fundo de garantia depois de uns 3 anos, por exemplo, que esteja lá. De 3 em 3 anos seria permitido 1% que o funcionário possa sacar, independentemente do que ele vai fazer com o dinheiro, esse fundo de garantia. Com isso, garanto para você que vai diminuir a rotatividade de dispensa de pessoas e diminuiria os gastos com o pagamento do seguro-desemprego. Além disso, 40% do total arrecadado vai diretamente para o BNDES. Nós somos o maior devedor nosso é o BNDES. Temos lá 160 bilhões, 140 bilhões dentro do BNDES. O patrimônio hoje está quase em 200 bilhões, 200 e poucos bilhões, se não me falha a memória. E temos uma linha de financiamento, que são feitas financiamentos para determinados setores. Por exemplo, nós fizemos uma linha de financiamento para o motoboy, que não deu certo, né? Infelizmente não deu certo porque tem uma cláusula lá que para fazer financiamento você vai precisar ter o seguro. O seguro, ninguém quer fazer o seguro de motocicleta. E a Caixa Econômica não conseguiu viabilizar isso. Eu acho que a Caixa Econômica até não fez muito esforço para viabilizar. Nós podíamos criar, acho que, algumas alternativas para poder viabilizá-lo ou, como tem um decreto que define que precisa ter esse seguro, quem sabe mudar esse decreto para que não precise do seguro e para poder financiar os motoboys, que eles estão necessitando de reformular a frota, porque também questões de segurança, etc. Temos financiamento para o taxista, temos financiamento agora, que aprovamos um recurso para o FINEP, para inovação. E tem o Proger, que também quiser todo o financiamento para fluxo de caixa, de empresa, etc. Então, são recursos que podem ser procurados, especialmente no Banco do Brasil e na Caixa, que são os 2 órgãos que podem ser utilizados desses recursos. Esses recursos não vão para bancos privados. Bom, então nós podemos dizer que o CODEFAT tem uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de auxiliar na capacitação de uma série de atividades com esses recursos destinados com essa finalidade. É para a inovação também, do mesmo jeito. Complementando, nós temos também recurso para a qualificação profissional. Esse é o grande, eu acho que é o grande objetivo do Ministério do Trabalho, através do FAT, é qualificação profissional. Infelizmente, nós aprovamos os orçamentos, e esses orçamentos que ultimamente foram aprovados, não foram contemplados pelo governo, né? O governo cortou essas despesas da qualificação profissional, que, vamos ser honestos, tivemos problemas antigamente com algumas que foram desviados esses recursos, então, com isso, houve uma diminuição desses recursos para essa área do formato como estava. O que a gente está pedindo, e nós do Conselho tem pedido isso, reformular esse procedimento, de colocar mais critérios de avaliação, melhoria da fiscalização sobre esses recursos, como são aplicados, fazer com que esses recursos sejam dirigidos através de instituições qualificadas previamente ou através dos próprios governos estaduais e municipais que possam qualificar a mão de obra, que é uma coisa que nós precisamos, já estamos atrasados, eu diria até, nesse tipo de qualificação, né? E quem melhor pode fazer isso é exatamente a parte empresarial e a parte dos empregados, que conhece onde é o gargalo e que tipo de mão de obra tem que qualificar e quais são os custos que tem que ser dado para essa qualificação. Então, essa é uma coisa que nós gostaríamos que agora o governo entendesse e resgatasse, o Ministério do Trabalho resgatasse esse papel de qualificação profissional,
que é importantíssimo para nós. Não sei como é que você pensa isso, mas acho que para nós é importantíssimo ter esses recursos para qualificação profissional urgente. Não há dúvida, nós da UGT e outras centrais queremos um Ministério do Trabalho forte e voltado para questões estratégicas, entre elas a capacitação e a formulação de políticas que vão ao encontro das necessidades da inclusão do trabalho decente, entre outras questões. Nós estamos aí com alguns 2 minutinhos e meio só, mas eu queria falar de um tema que é muito polêmico entre empresários e trabalhadores. E na sua área talvez se utilize muito, que é a questão da legislação ou projeto 4330, que versa sobre terceirização para substituir o enunciado 331 do TST. Exatamente. Qual é a sua opinião com relação... Por que tem que haver mudanças? Por que o enunciado por si só já não resolve essa questão de terceirização? O enunciado é limitado, o enunciado só vê a parte de tecnologia, mas não vê o todo. Patá, hoje em dia, veja bem, não existe, a palavra terceirização eu não gosto de usar muito, é prestação de serviço. O setor de serviço hoje representa 71% do PIB brasileiro e nas outras nações ele representa, está chegando nos quase 80%, 85%. Nas nações desenvolvidas. Então, nós precisamos focar que o setor de serviço é o setor que emprega, é o setor hoje da economia mais forte. Hoje a indústria é representada por 13% só. Então, quando primeiro tem o problema da atividade fim e atividade meio. Isso aqui é uma coisa que tem que acabar, não existe mais isso, atividade fim e atividade meio. São empresas que precisam de um determinado serviço que contratam esse serviço, seja de informática, seja de limpeza, seja de segurança, seja de promoção de eventos, são contratados os serviços. Então a empresa que é contratada, ela é uma empresa estabelecida, que tem um sindicato patronal, o sindicato dos empregados, que fazem acordo coletivo de trabalho e seguem as regras da legislação brasileira. Não existe o problema de dizer que é precarizado quem é terceirizado. Isso não existe mais. Existia antigamente porque era usado um pouquinho até indevidamente o processo, especialmente na área de agricultura, né? Então, hoje nós temos isso, claramente. E ainda existe, na Justiça do Trabalho, infelizmente, entende atividade fim, atividade meio, não pode, tem que ser preservada e com isso, o 331 não resolve. Então, nós precisamos fazer uma lei que diz, claramente, é prestação de serviço, você pode contratar. E o que está divergindo um pouco entre a posição dos empregados e dos empregadores é que os empregados querem que seja o contratante seja solidário das despesas com relação aos impostos. Eu, particularmente, eu quero avisar, não sou contrário a isto, né? Eu acho que já foi colocada uma regra que possivelmente resolve esse assunto. Agora, o que nós precisamos fazer urgentemente, é que nós temos que aprovar essa lei porque nós estamos acabando com o setor de serviços se não fizer isso. Bom, nós temos uma reunião muito breve dos trabalhadores no começo da semana e aí vamos passar para vocês o nosso pensamento. É muito polêmico, mas vamos tentar resolver. Mas, meus amigos, o tempo acabou. Eu agradeço muito, Luiz, pela sua participação e agradeço a você pela sua fidelidade de continuar sempre vendo o nosso programa e ligando 121-215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Anhangabaú, e acessando o site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa.